Olá, alunos, oitavo ano. Começando agora o novo bimestre, né? Terceiro bimestre. Beijo para vocês. Espero que vocês tenham ido bem no bimestre anterior, nas provas, certo? Então, nós vamos aqui, ó. Capítulo 5, certo? América Anglo-Saxônica. Dá para ver aí no módulo fotos do Canadá, certo? E Vale do Silício lá na Califórnia, certo? Duas fotos aí do começo aí do capítulo 5, América Anglo-Saxônica. Primeira coisa, entender o que seria isso, América Anglo-Saxônica, né? América Anglo-Saxônica. Então eu tenho um continente americano, certo? O continente americano ele pode ser dividido de duas maneiras. Tem a divisão que usa aspectos físicos geográficos. Nessa divisão, você tem a América do Norte, né, formada apenas por 3 países e algumas possessões, tipo a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, certo? Então, aí você tem o Alasca lá depois do Canadá, e o Alasca é um estado americano, assim como o Havaí também é, só que o Havaí está fora do continente americano, certo? Mas ele pertence aos Estados Unidos, certo? Depois de possessão, depois de independência, ele acabou se filiando aos Estados Unidos e é o 50º estado americano, tá certo? Então eu tenho o Canadá, os Estados Unidos e o México compondo a América do Norte e as possessões. Aí eu tenho a América Central, certo? Que é dividida em América Central continental e América Central insular, tá certo? Então a América Central continental é aquele istmo que liga a América do Norte à América do Sul. Istmo é uma faixa de terra que liga um continente a uma ilha ou um continente a um continente, tá bom? Então ela seria uma espécie de istmo que liga a América do Norte à América do Sul. Então seria a América Central continental. Você vai encontrar países como Guatemala, Belize, Honduras, Costa Rica, Panamá, certo? Nicarágua, esses países aí fazem parte, El Salvador, fazem parte da América Central continental. Aí eu tenho a parte insular, que seria a parte das ilhas, certo? A parte das ilhas, claro, você tem as Bahamas, seriam os paraísos fiscais, você tem as grandes Antilhas, tipo Cuba, República Dominicana, Haiti, e você tem as pequenas Antilhas. Aí você pega, né, por exemplo, Ilhas Caimãs, né, e outras mais. Tá certo? São muitas ilhas ali que são as pequenas Antilhas, certo? Muitos são paraísos fiscais. Só o senhor falou de paraísos fiscais, que seria isso? São aqueles países que, digamos assim, não querem saber muito do dinheiro que vão ser aplicado nos seus bancos. Por exemplo, o cara rouba o dinheirinho aqui em algum país da América do Sul, aí coloca lá, por exemplo, nas Ilhas Caimãs ou nas Bahamas, né? E eles não querem saber a procedência desse dinheiro, se é dinheiro legal, se é dinheiro roubado, entendeu? Então é chamado paraísos fiscais. Tem suas próprias regras com relação a esse dinheiro, né? Aí eu tenho também a América do Sul, né? A América do Sul, onde está o Brasil sendo o maior país da América do Sul, e a gente estudou muito isso na geografia do 7º ano, então lembrado, né? O maior país da América do Sul, faz fronteira com quase todos os países, à exceção do Equador, Chile, né? Antigamente dizia que o Brasil não fazia a fronteira com Equador, Chile e Trinidade e Tobago, mas chegou-se a um consenso que Trinidade e Tobago é um país que pertence à América Central, faz parte das pequenas Antilhas, certo? Então não seria da América do Sul. Então apenas 2 países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil, que seriam eles, Chile e o Equador. Ok? Então tá aí o mapa do continente americano.
tá certo? América do Norte, América Central e América do Sul. Isso da divisão física. Quando eu pego os aspectos que tem mais a ver assim com o processo cultural, histórico-cultural, vamos dizer assim, a América já pode ser dividida de outra forma. A América anglo-saxônica, que foi aquela América que foi povoada, o país que descende dos povos bárbaros lá da Europa, chamado anglos e saxões. Certo? E a América Latina, ela foi colonizada, essa parte da América foi colonizada por países que falam idiomas que vieram do latim, tipo América Espanhola, o espanhol vem do latim, e América Portuguesa, o português também veio da língua chamada latim, né? Ouro, áureo, né? E por aí vai. Certo? Então posso dividir a América desses dois pontos. Então, da América do Norte eu tenho, como eu disse, o Canadá, o México, os Estados Unidos e as possessões, tipo a Groenlândia, como eu falei, né? Que seria a Terra Verde, Grinlândia, certo? Que, segundo a história nos conta, eles colocaram esse nome para que não afugentasse os turistas. Porque eles dizem terra gelada, ninguém ia querer ir para lá. Aí botaram Grinlândia, Terra Verde, né? Aí virou Groenlândia. Ok? Pronto. Então, eu vou mostrar o mapa, certo? O mapa da América do Norte. Vou fazer alguns comentários em cima do mapa e depois mostrar o mapa da América anglo-saxônica, tá certo? Então vamos lá ver o que nós vamos estudar nesse mês de agosto, né, que é o capítulo 5, América anglo-saxônica. Tá aqui, ó. Nessa próxima página você vê que eu tenho o mapa, tá vendo? O mapa da América do Norte, Central e do Sul, como eu já expliquei para vocês. Tá vendo? Pronto. Então, dá para ver aí, ó, ele falando já em cima, América anglo-saxônica e América Latina. A América Latina seria do México para baixo, com exceções. E dos Estados Unidos e do Canadá nós teríamos a América anglo-saxônica. Dá para ver aí? América anglo-saxônica, ok? Então tá aí o Canadá. O Canadá é o maior país do continente americano em extensão territorial. E os Estados Unidos, se você juntar com o Alasca e o Havaí, ele seria o segundo país em extensão territorial do continente americano, perdendo apenas, claro, para o Canadá. Nós vamos apresentar a hidrografia e o relevo, né? Eu botaria como destaque aqui um rio historicamente famoso, que é o Mississippi, né? Tem até um filme, se não me engano o nome do filme é Mississippi em Chamas, né? Que é uma grande bacia hidrográfica aí da América do Norte ou da América anglo-saxônica. Certinho? Cuidado para não confundir, é o que eu vou explicar melhor para que você não confunda a diferença entre a América do Norte e a América anglo-saxônica, que é muito parecido, mas você vai ver que tem a exceção do México. O México pertence à América do Norte, mas não pertence à América anglo-saxônica. Certo? E o destaque, claro, de relevo, a gente não pode deixar aqui na parte oeste da América anglo-saxônica, você tem um dobramento moderno, que é moderno do ponto de vista geológico, chamado montanhas rochosas, certo? Que os Estados Unidos conseguiram chegar lá, o Canadá também, né? Os Estados Unidos na chamada Marcha para o Oeste, quando eles foram pegando terras indígenas, chegaram lá no grande dobramento, nas montanhas rochosas, e depois chegaram até o Oceano Pacífico, certo? Lá nos Estados Unidos você vai encontrar a famosíssima falha de San Andreas, né? Que é resultado do movimento tangencial das placas tectônicas, né? Que é um movimento transcorrente ou transformante chamado, não é isso? Pronto. Aí eu tenho os destaques, ó, as montanhas jovens do Oeste, América do Norte, ou América anglo-saxônica também, por assim dizer, certo? Quando eu boto América do Norte, eu estou incluindo o México, certo? Então, ela tem um relevo parecido com o da América do Sul, que seria por exemplo, os planaltos na parte mais leste, certo? As planícies nas partes mais centrais, né? Terrenos mais planos e depressões e tal, certo? E os dobramentos modernos
na parte mais oeste. Na América do Sul você tem a Cordilheira dos Andes, na América do Norte você tem as Montanhas Rochosas. Tá aí o famoso Grand Canyon, que é o pano de fundo lá do filme do Papaléguas, né, que o Coyote sempre tenta pegar o Papaléguas, não consegue, sempre cai lá no Rio Colorado, que foi um dos rios responsáveis pela escavação, né, do Grand Canyon. E está aqui as áreas das planícies centrais. Destaque também ali entre os Estados Unidos e o Canadá, na América anglo-saxônica, certo? Eu tenho a região dos Grandes Lagos, né? Esses lagos, eles são importantes na navegação e tal, certo? E, claro, acabam por dividir ali a região dos Estados Unidos, né? O Canadá tem o Rio São Lourenço ali no meio também, certo? E eu teria o Lago Superior, Ontário, Michigan e outros mais, né? Aí eu vou para a parte do clima, certo? Você vai ter um clima, uma variação climática lá na América anglo-saxônica. Aí você vai ter, claro, aquele bioma que eu perguntei na prova, qual bioma? Não, acho que não foi na prova de vocês, mas é uma boa pergunta. Que bioma eu não encontraria na América Latina? Tundra, porque eu encontro na América anglo-saxônica. Tundra, taiga, floresta temperada, estepes, pradarias, tudo eu vou encontrar na América anglo-saxônica. E lá no norte da América anglo-saxônica, eu encontro, evidentemente, as áreas geladas do Polo Norte também, né? Não é só na América, também tem Europa, tem Ásia e tal. Mas eu encontro também a América, naquela parte lá norte do Canadá, do Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Eu tenho aquela região, inclusive regiões que ficam expostas ao sol por vários meses do ano. Ou seja, não anoitece. E tem períodos que não amanhece. Fica escuro ou fica claro. Né? Depois a gente fala sobre isso. Aí, claro, os biomas, né? Os biomas. Tundra, floresta boreal, floresta temperada, estepes, pradarias, desertos, altas montanhas, né? Claro, a bioma de montanhas lá das rochosas. E uma espécie de vegetação mediterrânea você encontra ali também. Aí, claro, o grande destaque da América anglo-saxônica é o país economicamente mais poderoso do mundo, os Estados Unidos da América, que nasceram aqui das 13 colônias da parte leste, certo? Essas 13 colônias conseguiram o seu desenvolvimento, se tornaram independentes da Inglaterra, depois começaram a marcha para o oeste e transformaram os Estados Unidos no quarto maior país do mundo em terras descontínuas, certo? E na maior economia do mundo, certo? O maior país do mundo a gente sabe que é a Rússia, o Canadá, a China, os Estados Unidos é o quarto lugar. Em termos de população, né? Os Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo, certo? Então tá aqui as 13 colônias da parte leste, ok? Aí nós vamos, claro, para a população americana, os Estados Unidos, que nasceu das 13 colônias, se tornou independente da Inglaterra, né, em 4 de julho de 1776. De imediato, evidentemente, a Inglaterra não reconhece a sua independência, mas posteriormente, alguns anos depois, eles acabam reconhecendo, se tornam parceiros, né? Os Estados Unidos começam a crescer, faz a segunda Revolução Industrial, né? Nos Estados Unidos você tem também uma guerra civil chamada Guerra da Secessão, em que os estados do norte brigaram com os estados do sul. Tem até um filme que chama E o Vento Levou, uma das maiores bilheterias do cinema americano de todos os tempos, que fala exatamente dessa guerra civil americana. Então o norte ganhou, o sul, que era escravista, perdeu. Então os Estados Unidos a partir daí passou a se modernizar, a se industrializar mais e tal, até que chega, vamos dizer assim, na Primeira Guerra, como uma das grandes potências. E ressurge, claro, ali entre o período de guerra, já era a grande potência, e posteriormente começa a Guerra Fria entre os Estados Unidos, a grande potência do capitalismo, e a União Soviética do socialismo. Socialismo entre aspas, como eu já expliquei para vocês. Certo? Aí, claro, os Estados Unidos, nós vamos falar da população urbana. Os Estados Unidos é um país urbano também, certo? É claro que eles desenvolvem
uma agricultura moderníssima, né, lá nos chamados belts americanos, que são os green belts, são cinturões verdes dos Estados Unidos, assim como tem o manufacturing belts no Nordeste americano, certo? Que é altamente industrializado e depois expandiu isso para outros lugares. Eles têm uma ótima qualidade de vida, né? Por isso que muita gente quer ir morar nos Estados Unidos, exatamente por essa qualidade de vida. Por isso que há um controle muito grande da migração lá nos Estados Unidos, senão muita gente, se eles aceitassem assim, né, sem oferecer nenhum obstáculo, muita gente iria, evidentemente, querer morar lá nos Estados Unidos da América. E claro, o país, que também é o país desenvolvido, certo? Na América, que é o Canadá. Ele é altamente dependente dos Estados Unidos economicamente, mas não é um país subdesenvolvido ou não desenvolvido como os demais países do continente americano. Muitos negociam muito com os Estados Unidos, mas no entanto não conseguem se desenvolver. E o Canadá é altamente dependente da economia americana e conseguiu se desenvolver. Tá certo? Então apresentando os dois mapas aí para vocês. Tá certo? E beijos para vocês. E as duas Américas do ponto de vista histórico-cultural. Oceano Pacífico a oeste, Oceano Atlântico a leste. Tá certo? Observem aí, o mapa é do tipo mapa político, e o mapa político, como vocês bem sabem, apresenta exatamente os limites, as fronteiras dos países. No caso aí dos países que compõem a América do Norte, América Central, América do Sul, ou América Anglo-Saxônica e América Latina, como eu já expliquei para vocês. Ok? Vamos ver, dá para ver os grandes destaques aí em termos de extensão. Então tá aí o mapa da América, né? Lá em cima você vê a América do Norte, certo? Na parte mais do meio você vê a América Central, na parte mais ao sul, claro, a América do Sul, tá certo? A linha do Equador, ela corta a América ali na parte da América do Sul. Então, uma parte da América do Sul fica no hemisfério sul, outra parte da América do Sul fica no hemisfério norte. A América Central fica no hemisfério norte e, claro, a América do Norte fica no hemisfério norte. Dá para ver aí o mapa político do continente americano, né? Lá em cima, de verde, compondo a América do Norte, nós temos o Canadá, certo? Os Estados Unidos e o México. E lá acima do Canadá você vê o Alasca. Vamos ver já mais um mapazinho mais detalhado. A América Central, por sua vez, como eu já disse lá no vídeo, certo? Ela é dividida em América Central continental, que é a parte desse istmo que liga as duas Américas ali, ó, certo? E América Central insular, que é a parte das ilhas, os Bahamas, Grandes Antilhas e Pequenas Antilhas. E claro, aqui dá para ver logo destaque da América do Sul, desse país aí gigante, né? Que em extensão perde só para o Canadá lá em cima e para os Estados Unidos. Se tirar o Alasca dos Estados Unidos e o Havaí, o Brasil ainda ganha dos Estados Unidos em extensão territorial. Certo? Então dá para ver aí o destaque da América do Sul, evidentemente o Brasil. Você nota mais um país grande ali na América do Sul, a Argentina também, certo? Então o Brasil, o maior país da América do Sul, a Argentina, o segundo maior país da América do Sul, certo? E você observa logo os grandes destaques em extensão territorial do continente americano. Tá aí a América do Norte. A América do Norte é formada pelo México, capital Cidade do México, Estados Unidos, capital Washington, e Canadá, capital Ottawa. Aí dá para ver a Groenlândia, que pertence a Dinamarca. Você vê também ali a Bermudas, Saint-Pierre e Miquelon, certo?
que são possessões também, certo? É uma possessão britânica, uma possessão francesa, uma possessão dinamarquesa, certo? Nota-se lá em cima, agora mais detalhadamente, você tem o Alasca. O Alasca pertencia à Rússia e foi comprada pelos Estados Unidos. Na época foi chamado de elefante branco, certo? Porque o Alasca é muito gelado, né? O Alasca que vai apresentar tundra, que eu já apresentei no livro para vocês, certo? Mas depois descobriu-se que é ótimo para piscicultura, para pesca, e tem petróleo também, certo? Aí você vê, ó, destaque é América anglo-saxônica, tá vendo? O México não entra nessa América, tá? Os estados americanos, certo? Você pode observar bem as províncias canadenses. O Canadá, na fronteira dos Estados Unidos ali, tá o seu maior desenvolvimento, certo? Nas partes mais ao norte é muito frio. O Canadá que não tem restrição assim para imigrantes, não tem uma restrição forte como tem os Estados Unidos, certo? Muita gente não vai exatamente por conta do frio canadense, que é muito grande, tá certo? Então lá no Canadá você encontra as cidades subterrâneas, né, que para fugir do frio eles construíram algumas cidades lá embaixo onde você pode ir para se divertir, né, que lá é aquecido artificialmente, certinho? Então vamos ver aí, ó, no meio os Estados Unidos com 48 estados, né, o Canadá lá em cima 49 e o Havaí 50 estados americanos, tá certo? Então você vai encontrar ao longo dessa América anglo-saxônica, que é dividida pelo Oceano Pacífico ao oeste e Atlântico ao leste, certo? Você encontra alguns subtipos climáticos, né? Predomina aí nos Estados Unidos temperado, no sul do Canadá também, mas ao norte você já tem um clima glacial. Você vai apresentar biomas como tundra lá em cima, depois florestas boreais, as florestas canadenses, né, chamada também de coníferas, certo? Aí espalhado aí pelos diversos lugares da América anglo-saxônica, você encontra as estepes, as pradarias, certo? Então, lá em cima você tem um oceano glacial ártico. E claro que delimita a parte sul da América anglo-saxônica, seria o México, que é o primeiro país. A partir do México para baixo, com exceções, você vai ter a América Latina, ok? Então tá aí todo o espaço físico da América anglo-saxônica. Nem precisa dizer que os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo e ele faz parte dessa América anglo-saxônica, tá certo? Eu destacaria aí, vou passar um vídeo para vocês, um desenho animado que eu gostava muito quando eu era mais novo, já faz 1 milhão de anos isso, que se passa numa parte ali do aspecto físico dos Estados Unidos, que é o Grand Canyon. Então eles utilizaram esse Grand Canyon como pano de fundo desse desenho animado, que é o desenho de um pássaro, que é típico daquela região ali do Grand Canyon mesmo, que é o Papa-Léguas, que é um pássaro muito rápido. Ele chega a 40 km por hora. Se parar para pensar, é muito rápido, né? E tem o coiote, que sempre tenta pegar lá o Papa-Léguas. Tá certo? Então faz parte ali na parte do Grand Canyon, ok?
Pronto, você viu o desenho aí, você percebe que ele cai quase ali no Rio Colorado, mas o coiote tem tanto azar que ele não cai nem no rio para amortecer a queda. Não é isso? Ok. Então, claro que é uma atração turística lá dos Estados Unidos, o Grand Canyon, visitado por muitos e muitos turistas. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí curtinho o vídeo, né, do Papaléguas. Ok? Lembrando que o Papaléguas ele chega até 40 km por hora. É muito rápido, né? Pronto. Eu vou passar um outro desenhozinho, onde ele faz a comparação daquele homem do campo americano, né? O desbravador do oeste e tal. E ele faz uma comparação com o homem aqui dos Pampas, né? Dos Pampas da América do Sul. Então, é um vídeo divertido, né? E claro que ele vai mostrar um pouco da diferença lá da América do Norte, daquele cowboyzão, daquele rapaz lá do campo e tal, para o gaúcho, né? Começando pela própria vestimenta. A vestimenta é diferente entre eles. Ok? Então, para ilustrar mais ainda a nossa aula, além do vídeo do Papaléguas, tem um vídeo aí que é da Disney, certo? Que seria do Pateta. Pateta, que é um personagem do Walt Disney. Tá certo? Então ele vai pegar lá a América do Norte e vai transportar de Montana, varridas pelo vento, até as margens ensolaradas do Rio Grande, através de quilômetros de montanhas e vales, caminha intacto e longe das mãos mercenárias da civilização, um tipo de homem heróico, ousado e valente, o cowboy norte-americano. Este vaqueiro pitoresco do Grande Oeste é muito parecido com o gaúcho da América do Sul. Ao sul do Equador, nos pampas verdejantes da Argentina, fica o lar do gaúcho. Bom, os cowboys das duas Américas têm muitos pontos em comum, apesar de suas roupas apresentarem pequenas diferenças. Trocamos as calças de couro por bombachas. Temos o chapéu, o colete, o tirador, o xiripá, o lenço, botas e esporas. E por último temos o poncho, que acaba cobrindo tudo. O amigo mais íntimo e inseparável do gaúcho é seu cavalo, ou pingo. Rapidamente o gaúcho pega seu laço e, girando a corda acima da cabeça, ele laça o cavalo pelo pescoço com destreza. E domina sem dificuldade o animal espirituoso com a ajuda de um tronco fincado no chão. Ou palanque. Graças ao palanque ou tronco fincado no chão, o cavalo é facilmente dominado e está pronto para ser selado. Embora pareça complicado à primeira vista, o arreio ou sela é realmente muito simples. Ao selar o cavalo ou pingo, o gaúcho simplesmente coloca uma camada de suadeiras e pasteiras. Depois, acincha os passos de pele de carneiro, pele de porco, as rédeas, a siga e, por último, o gaúcho. Ok? Então essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer aí a nossa agenda. Ok? Então beijos para vocês, a agenda vai aparecer logo em seguida.